gravar aqui, então. Então, essa aula está sendo gravada. Vamos lá, então. Então, meninos, olha, nós começamos a estudar sobre tabela periódica e a relação da tabela periódica com o diagrama de distribuição eletrônica. Qual o objetivo dessa aula que nós iniciamos na semana passada? Como estão organizados os elementos químicos na tabela periódica? Isso aqui é uma questãozinha que, para quem não anotou, eu tenho certeza que vai estar no exercício e vai estar no simulado. Como os elementos químicos estão organizados na tabela periódica? Olha, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, não se esqueçam para a sua primeira questão aí da sua prova, que a gente viu isso aqui na semana passada. Os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Esse é o primeiro objetivo da sua aula. Você relembrar isso aí. Isso vai estar na sua avaliação. Segundo objetivo, como ela está dividida? Olha, os elementos químicos são colocados um por um nessa tabela periódica em ordem crescente de número atômico. No entanto, ela está dividida em duas coisas. Ela está dividida em famílias e em períodos. Quem são os períodos? A minha tabela tem 7 linhas. Então, associem sempre. As linhas da sua tabela periódica são os períodos. São 7 períodos. Na minha tabela periódica, as famílias são 18. Famílias são as colunas. Nós temos 18 colunas. Quando a gente olha essas colunas, a gente está falando famílias. Então, nós temos a tabela periódica dividida em períodos e em grupos ou famílias. Períodos são as linhas, são 7. E famílias são as colunas. Famílias ou grupos são as colunas, são 18. Lembrem que a estrutura dela está baseada na ordem crescente do número atômico. Bom, e eu acho que você deve lembrar, então, que os períodos da nossa tabela periódica, eles se relacionam com as camadas eletrônicas que o meu elemento químico tem. Assim, quando eu fizer a distribuição eletrônica, se o meu elemento químico tiver 5 camadas, ele vai estar no 5º período. Se ele tiver 3 camadas, ele vai estar no 3º período. Lembrem-se que a camada mais importante para você falar o período que o seu elemento químico está localizado é a sua camada de valência. Então, a camada de valência do meu elemento químico, ela vai me dar o período, a linha onde eu vou encontrar esse elemento químico. Essa camada de valência é a última camada do meu elemento químico que recebe elétron. É onde eu encontro a última camadinha que contém elétrons ainda. Então, aí nós temos, olha, quando eu vou construir o meu diagrama, tá até aqui no meu quadrinho, eu escrevo de 1 até 7. Por que eu escrevo de 1 até 7? Porque o átomo pode ter no máximo 7 camadas. Quando eu olho para a minha tabela periódica, eu vou até o 7º período. Por quê? Porque os períodos da minha tabela periódica, as linhas da minha tabela periódica, correspondem às camadas da minha distribuição eletrônica. Então, não se esqueçam. Acho que esse é bem tranquilo, vocês nem ficaram com dúvida. Mas, durante os exemplos, a gente vai reforçar mais um pouquinho. Relembrando que a sua tabela periódica, esses participantes aqui, eles costumam vir aqui embaixo só por uma questão de organização, para a sua tabela não ficar muito extensa. E aí, esses aqui que vêm nessa parte aqui da tabela, correspondem ao 6º período, aqueles que têm 6 camadas na distribuição eletrônica, e esses mais embaixo correspondem àqueles que têm 7 camadas na distribuição eletrônica. Ela também está dividida em grupos. Grupos são 18. Depois a gente vai ver esse negócio aqui de elementos representativos e elementos de transição. Deixei para a aula da próxima terça-feira. Mas aqui, lembrem-se sempre, quando você faz a sua distribuição eletrônica, desde o primeiro dia que nós fizemos a distribuição eletrônica, eu pedi para que vocês marcassem 2 pontos.
eu pedi que vocês marcassem sempre duas coisas nessa distribuição eletrônica. A camada de valência, que era onde a gente tinha lá a última camada do meu elemento químico com o elétron. E eu pedia para vocês marcarem também o nível de maior energia. Nesse nível de maior energia, era onde a gente colocava o último elétron. E aí eu pedia sempre para vocês circularem esse elétron de maior energia. Esse elétron de maior energia, ele vai nos ajudar a achar o grupo, a família onde está localizada o meu elemento químico. E aí, se eu fizer a distribuição eletrônica e o último elétron que eu coloquei foi lá no subnível S, com um elétron, alguém está me chamando na aula? Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Parece que eu escutei uma professora. Tem alguém com o som ligado, vamos ver quem que é. Eu acho que é o Cairo que está com o som ligado. Consigo pôr ele mudo? Cairo, desliga seu som aí, ó. Bom, vamos lá, então, continuando. Meninos, lembrem-se, qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? Vamos lá, então. Então, olha, fez a sua distribuição eletrônica. O último elétron estava no S1, a família, o grupo dele, vai ser esse grupo 1. Fez a distribuição eletrônica, o último elétron foi colocado no S2, o grupo dele vai ser esse grupo 2. Professora, tem exceção? A única exceção que a gente tem isso aqui é a do hélio. Esse participante que está bem aqui, ó. Mas em outra aula a gente fala um pouco melhor sobre ele. Fez a sua distribuição eletrônica, parou no subnível P, vão estar localizados aqui. Lembrando que o meu P ele pode caber de 1 até 6. Então, por isso que eu tenho aqui 6 quadradinhos verdes. P com 1 elétron, P com 2 elétrons, P com 3 elétrons, aqui P com 4 elétrons, P com 5 elétrons, e exceção do hélio, todos aqui P com 6 elétrons. O mesmo vai acontecer nesses que estão aqui no meio, só que esses que estão no meio aqui, a gente vai ter que a distribuição eletrônica deles, todas vão terminar em D, e aí a gente vai ter 10 casinhas. D com 1 elétron, D com 2, com 3, com 4 e assim vai, né? Até chegar no D com 10 elétrons. O subnível F são aqueles que a gente colore, eles ficam bem aqui, ó. Só que por uma questão de organização, nós colocamos ele nessa parte aqui de fora da tabela periódica. Quando eu faço a distribuição eletrônica e essa distribuição eletrônica termina no subnível F, os participantes estarão aqui. Aí, de acordo lá, F1, primeira casinha. F14, última casinha. F10, a 10ª casinha que a gente tiver aqui. Aqui nós vamos ter 14 casinhas, porque no subnível F cabem no máximo 14 elétrons. Uma observação. Olha, aqui tá bonitinho para vocês. Olha como que é essa distribuição eletrônica. Exceção para a gente aqui é só o hélio, que apesar de estar no S2, é colocado nessa família devido às suas características químicas, e depois a gente vai estudar melhor sobre elas. Quando a gente for falar do nome dessa família, a gente já vai saber por que o hélio está ali. Mas, olha, terminou no S. Observem que nesse grupo, todos estão no S1. Estão nesse grupo, nessa família, todos do S2. E assim vai, olha, todos do P1, todos do P5, todos do D8, todos no F10. Ah, professora, aqui eu tenho do 5D1. Por que que o 5D1 está vindo aqui junto com F e não aqui? Bom, o 5D1 a gente colocou eles aqui, porque a gente deixa esse espaço na tabela para você lembrar que esses participantes aqui são do 6º período. E que esse quadradinho aqui faz lembrança a esses do 7º período. E aí, aquele que era o D1 teve que vir para cá, né? Para deixar o espaço para relembrar para vocês o que era. Vamos aos exemplos. Bom, primeira coisa que você vai fazer para localizar alguém na tabela periódica. Eu acho que 3 ou 4 eu já fiz com vocês, mas nós vamos fazer mais além desses 3 ou 4. Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica.
Fez a distribuição eletrônica, você vai marcar a sua camada de valência e você vai marcar o seu nível de maior energia. Camada de valência do flúor é a camada 2. Significa que o meu flúor está no segundo período. O meu flúor, o último elétron que eu coloquei nele foi no subnível P com 5 elétrons. Então, aqui na minha tabela periódica, eu vou procurar o flúor no segundo período. Olha, ele tem que estar aqui nesse segundo período, nessa segunda linha. E ele tem que estar lá no P com 5 elétrons. Esses aqui correspondem ao subnível P. Nós temos aí P com 1 elétron, P com 2 elétrons, P com 3 elétrons, P com 4 elétrons e aqui o P com 5 elétrons. Olha o flúor aqui. Por que o flúor está nessa posição? Porque ele tem duas camadas eletrônicas e o seu elétron de maior energia é o elétron que está no subnível P e é o quinto elétron do subnível P. Por isso que ele está nessa posição. Bom, o cálcio. Eu quero localizar o cálcio na tabela periódica. Primeira coisa que eu vou fazer, distribuição eletrônica. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou marcar sua camada de valência. Olha, a camada de valência dele é a camada mais externa que contém elétron. A camada mais externa é a camada 4. Então, eu já posso esperar que ele está no quarto período. O elétron de maior energia dele, ó, foi circulado. É o S2. Então, quando a gente for procurar por esse cálcio na tabela periódica, nós vamos procurar, ó, lembra que o subnível S são esses dois primeiros, essas duas primeiras colunas? Então, o meu S2, S com 1 elétron, todo mundo aqui desse grupo 1. Grupo 2, todo mundo que tem S com 2 elétrons. Só que o meu cálcio é o participante que está no quarto período. Olha, a gente achou aqui que ele está no quarto, que ele tem 4 camadas. Então, ele tem que estar no quarto período. Olha o cálcio aqui pra gente. O cálcio, ele está localizado no grupo 2, onde a gente tem todos os participantes que a distribuição eletrônica termina em S2. E ele tem 4 camadas, por isso que ele tem 4 camadas, por isso que ele está no quarto período da minha tabela periódica. O exemplo de número 3, a distribuição do americium. Primeira coisa que a gente vai fazer, distribuição eletrônica. Na distribuição eletrônica do americium, ele tem 7 camadas. Olha, ele tem 7 camadas com elétrons. Como ele tem 7 camadas, eu vou encontrar ele no 7º período. O último elétron colocado no meu americium foi o F7. Se ele é do grupo F, lembra que o grupo F é aquelas duas linhas que vem lá embaixo da sua tabela periódica. Então, a gente vai encontrar esse americium lá naquelas duas linhas que estão embaixo na sua tabela periódica. Então, olha, para localizar aqui o meu americium, eu vou procurar ele pelo 7º período. O 7º período é essa última linha aqui da minha tabela periódica, que ela tem essa extensão aqui embaixo também, ó. Essa extensão aqui embaixo para a gente. Ele parou no F7. Essas duas linhas aqui, essas duas séries que a gente coloca aqui embaixo, que depois a gente vai conhecer o nome delas, né, de lantanídeos e actinídeos, eles correspondem a quem termina no subnível F. F com 6 elétrons a de cima, F com 6 camadas a de cima e F com 7 camadas a de baixo. O meu parou no F7, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que a hora que eu conto F7, eu acho o meu americium. Por que eu achei o meu americium aqui? Porque o subnível de maior energia dele é o F7. A gente vai fazer exemplo até vocês cansarem, tá? E lembrem-se que se vocês quiserem perguntar, é só abrir o áudio e perguntarem. Vamos fazer do áfnio agora. Fiz a distribuição eletrônica do meu áfnio. A distribuição eletrônica dele me deu que ele tem 6 camadas. Então, ele está no 6º período. Ele para, ó, a distribuição eletrônica dele para no subnível D com 2 elétrons.
Lembra que a sua tabela periódica, ela tem aqui, aí vem essa partezinha ali depois, né? Vamos fechar ela aqui. Fora as coluninhas que a gente tem lá embaixo. Essas duas primeiras colunas são do subnível S. Essas lá da extremidade são do subnível P. E essa aqui do meio é do subnível D. Então, se ele para no subnível D, a gente vai encontrar o áfnio nessa parte aqui. Aonde, professora? Exatamente na sexta linha, que corresponde ao sexto período, e D2 na primeira, na segunda coluna do subnível D. Vamos conferir aí? Então, olha, eu falei que ele estaria no sexto período, na sexta linha. Olha aí, o áfnio tem que estar nessa linha que a gente está marcando aqui, ó, que é o sexto período. E ele está lá no D2. Eu tenho aqui D com um elétron, D com 2 elétrons. Olha aqui a presença do áfnio. Então, gente, não se esqueça. Fez a sua distribuição eletrônica, camada de valência te dá o período, que você vai encontrar ele na sua tabela periódica. Subnível de maior energia te dá o grupo que você vai encontrar. E olha o desenho que a gente fez aqui esquematizando. Olha, S, P, D e aqueles que estão aqui embaixo, F. Não se esqueçam disso. Professora. Vamos para mais um exemplo. Acho que esse exemplo é o de número 5 já. Espero que já esteja bem fixo aí na sua cabecinha, né? Porque da última aula eu senti que vocês estiveram com muita dúvida. E eu espero que hoje vocês não tenham dúvida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para o fósforo é fazer a distribuição eletrônica dele. Fazendo a distribuição eletrônica dele, eu descubro que a gente tem aqui, olha, camada de valência, camada de número 3. Significa que o meu fósforo está no terceiro período, na terceira linha da minha tabela periódica. A minha distribuição eletrônica parou no subnível P com 3 elétrons. Lembra que a gente tem aqui subnível S, subnível D, e aí lá no cantinho a gente tem o subnível P. A gente vai contar aqui, ó, P com 1, P com 2 elétrons, P com 3 elétrons. Nessa coluna do P com 3 elétrons, que está no terceiro período, a gente vai encontrar esse fósforo. Olha, então a gente tem aqui, olha, terceiro período, ele tem que estar nessa linha aqui, que é a linha do terceiro período. Ele vai estar no P com 1 elétron, P com 2 elétrons, P com 3 elétrons. Então, ele tem que estar nesse grupo, nessa família. E a gente encontra o fósforo bem aqui, ó. Por que que ele está localizado exatamente nessa posição da minha tabela periódica? Porque ele tem 3 camadas, por isso que ele está no terceiro período. Porque a sua distribuição eletrônica, o último elétron que a gente colocou parou no subnível P com 3 elétrons. Continuando, meninos. Bom, a localização do bário. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira coisa que nós vamos fazer a distribuição eletrônica do bário. Fez a distribuição eletrônica do bário, nós vamos marcar a sua camada de valência. Camada de valência é a última camada que recebe elétrons. E nós vamos colocar aqui também o seu subnível de maior energia. Circulei o subnível de maior energia. Camada de valência de número 6 significa que eu vou encontrar ele na sexta linha, no sexto período. Se ele para no S com 2 elétrons, a sua tabela periódica ela começa fazendo isso aqui, ó. Aí depois ela vai. A gente tem S com 1 elétron aqui, nós temos S com 2 elétrons aqui. Então, a gente vai encontrar o bário. Lá no sexto período, na sexta linha, olha, sexta linha. Eu tenho primeira família S com 1 elétron. Eu tenho segunda família S com 2 elétrons. Olha, a gente vai encontrar o bário na família no grupo 2, na coluna 2, porque é lá que se encontram quem tem S com 2 elétrons. Olha aqui o bário pra gente, ó. Continuando. Localização do lutércio. Primeira coisa que eu vou fazer para localizar o lutércio é fazer a distribuição eletrônica dele.
Na distribuição eletrônica dele, eu destaquei para a gente a sua camada de valência. Se ele está na camada de valência 6, significa que ele está no 6º período. Seu nível de maior energia é o 5D1. Ou seja, a gente tem aqui S, D e depois o P do outro lado. A gente vai encontrar ele nessa primeira coluna aqui do D, ó. E nessa primeira coluna, que corresponde à família de número 3, nós vamos encontrar ele lá na 6ª linha. Vamos ver se confere. Então, olha, nós queremos encontrar o lutércio. O lutércio está no 6º período, não é? Cadê a distribuição eletrônica dele? Olha, ele está no 6º período porque ele tem 6 camadas com elétron. Ele tem que estar nessa linha. E ele tem que estar exatamente lá onde a gente encontra o D com 1 elétron. Lembrem-se que todos esses são D. D com 1, esse primeiro. Olha, ele teria que estar bem nesse quadradinho. Mas a gente abriu esse quadradinho para colocar mais um monte de gente. Olha aqui um monte de gente que a gente colocou. Ele, olha aqui, ele é o último desse, ó. Porque esse último aqui, essa última coluna, corresponde àqueles que estariam aqui. Essa última aqui, ó, corresponde ao dono desse quadradinho, que é o lutércio, que a gente está fazendo a distribuição eletrônica, que tivemos que tirar daqui para informar para você que esse quadradinho específico é dessa primeira série. Esse segundo quadradinho específico é dessa segunda série. Então, olha, o seu lutércio parou no 5D1, a gente encontra ele exatamente aqui. Essa foi a localização dele, lá no 6º período, porque tem 6 camadas eletrônicas. Bom, localização do sério. O sério, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente descobre que ele tem 6 camadas. Se ele tem 6 camadas, ele vai estar no 6º período. E ele para no subnível F com 2 elétrons. Lembra que esse subnível F são aqueles 2 quadradinhos que a gente encontra lá, aquelas 2 seções, né, de quadradinhos lá, de um monte de quadradinho que a gente encontra bem lá debaixo da sua tabela periódica. Olha, o subnível F são esses 2 quadradinhos aqui. A gente tem aqueles que acabam no período 6 e aqueles que vão até o período 7. Opa, peguei um negocinho aqui que eu não queria pegar com vocês. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu peguei uma luva e não queria pegar essa luva. Agora é 3. Isso. Então, olha, o meu sério aqui, ele está no 6º período do F2. Eu vou contar 1, 2 para o F. Olha meu sério aqui. A localização do sério, então, ela é aqui, porque ele tem 6 camadas e termina no F2. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Professora. A localização do mercúrio. Quer fazer a localização de alguém na sua tabela periódica? Primeira coisa que você vai fazer, distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do meu mercúrio me diz que ele tem 6 camadas e que o seu subnível de maior energia é o 5D10. Sempre que você fizer a distribuição eletrônica, marque esses 2 pontos, a camada de valência, a última camada aí que tem elétrons, e o lugarzinho onde você distribuiu o último elétron. Beleza. Então, de acordo com o que está falando aqui, o meu mercúrio ele tem que estar lá no 6º período, porque ele tem 6 camadas. Como ele terminou no subnível D, lembra, a sua tabela periódica ela começa subnível S, D e depois lá no cantinho subnível P. Aqui a gente tem os participantes do subnível P, aqui os participantes do subnível D e aqui no meio os participantes do subnível D. Lá embaixo, naquelas 2 séries lá de linha que a gente encontra lá embaixo, a gente tem os participantes do subnível F. O meu mercúrio terminou no D com 10 elétrons. Então, a gente vai encontrar ele nessa última coluna aqui, que é a 12ª coluna da nossa tabela periódica. Então, olha, o meu mercúrio, ele parou no 6º período. Eu tenho que encontrar ele nessa linha, que é a linha que corresponde ao 6º período.
e ele parou no D com 10 elétrons. Nós temos que encontrar ele no D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, onde se encontram todos que estão no subnível D com 10 elétrons. Professor, então, todos esses aqui, eles param na sua distribuição eletrônica no subnível D com 10 elétrons. Olha aqui o meu mercúrio. Por que o mercúrio está aqui? Ele está aqui porque ele tem 6 camadas, por isso que ele está no 6º período. E ele está nessa família, né, nesse 12º grupo aqui, no grupo 12 da tabela periódica, porque ele para no subnível D com 10 elétrons. Bom, vou fechar aqui um pouquinho, aí a gente continua aí depois na sala. Peraí, deixa eu continuar aqui, fechar. Beleza. Meninos,